Meus amigos da MK News, um abraço a todos, um ótimo dia. Hoje é uma terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. E todos sabem que o nosso slogan é mostrar o que o nosso servidor tem de bom e de melhor. E para mim é uma alegria, uma satisfação enorme de estar mais uma vez aqui, pela segunda vez, visitando a galeria lá do Sonhador, aqui na querida cidade do Acari. Acari, todos sabem que é a cidade mais limpa do Brasil desde 1976. A quem também tenho o prazer de dizer que sou filho natural da cidade do Acari, mas radicado por muitos anos na cidade de Cruzeta. E todos sabem que esse nosso trabalho é um trabalho com muito amor, e é por isso que nós estamos aqui na querida cidade do Acari, visitando mais uma vez. Está aqui, ó, a galeria lá do Sonhador. Vou voltar aqui um pouco para nós pegar as imagens dessa águia. Com certeza é o símbolo, um dos símbolos da galeria lá do Sonhador, que tem, claro, como proprietário o acariense Josenildo Medeiros. Ele, além de ser um artista, um artesão, e também é inscritor. Mas nós vamos adentrar já para a parte interna aqui da galeria lá do Sonhador, para nós mostrarmos as novidades, as maravilhas. E logo em seguida nós vamos, claro, passar os microfones para Josenildo, que vai trazer primeiro o bom dia dele e detalhes e informações, o porquê da galeria lá do Sonhador, tá certo? Nós vamos já adentrar já aqui para a parte interna, já estamos aqui na parte interna. E vocês estão vendo as maravilhas aqui dessa galeria. Mas vamos passar o microfone para Josenildo, que ele a partir de agora é quem vai ser o nosso titular. Primeiramente, Josenildo, passa para cá, por favor. Isso. Josenildo, bom dia. Mais uma vez, para mim é uma satisfação, uma alegria enorme de estar aqui na galeria do Sonhador. Aqui nós queremos já antecipadamente, dando as suas considerações iniciais, agradecer mais uma vez por ter aceito o convite da MK News para estar aqui mais uma vez mostrando para o mundo o que nosso servidor tem de bom e de melhor. Mais uma vez, bom dia, obrigado, amigo. Bom dia, MK. Eu que agradeço a sua visita. É a razão da galeria Lar do Sonhador. O dia hoje está muito bonito para essa visita. Um dia nublado, que é uma coisa rara aqui para a gente. E vamos fazer um tour, né, aqui dentro. Isso. Eu vou demonstrar algumas coisas que faço, como cimento. Aqui você tem peças de cimento, gastas, armadas em ferro. Aqui eu tenho resquícios do tempo do barro, esse escudo em forma de leão. Arrisco também um pouco com alvenaria, aproveitei aqui esses materiais. O maior símbolo de alvenaria também, esse gavião caramujeiro aqui no alto, na entrada. Estou brincando um pouco também com plantas, de juntar plantas com esculturas, que aí dá essa combinação muito bonita, harmônica, como você vê aqui. Aqui nessa parte interna tem algumas de barro. O detalhe da abelha lá feita também em sucata. E graças a um prêmio que eu ganhei da Fundação José Augusto e do governo do estado, eu dei uma melhorada no espaço aqui, como você pode perceber. Na primeira vez que você esteve aqui era um buraco de tijolo. E hoje eu tenho onde guardar minhas coisas, o que eu realmente gosto de fazer aqui, colecionar o que eu produzo. E vendo também, aparecendo a oportunidade de quem realmente esteja interessado. Mas atualmente eu só vendo mais as miniaturas. O porquê dessa galeria do Sonhador? Fala um pouco, rapaz. Se você se inspirou em alguém, qual foi, como você foi usada em criar essa galeria para o público? Como é que foi, cara? Eu chamo sonhador porque normalmente sonhos são aquelas aspirações que você tem, mas você não tem ideia de como vai realizar isso e nem aquela esperança fixa. Mas aí você, a cada dia que passa, vai plantando um tijolinho, uma coisa, e de repente você começa a ver seu sonho criar tamanho e ele começa a se realizar. Então por isso eu chamei de Galeria Lar do Sonhador, porque ela é a própria história disso tudo. Josenildo, isso aqui tudo você produz, tudo isso aqui que nós Isso. estamos mostrando. Às vezes por motivações pessoais, ou então
coisas que eu gosto mesmo da ficção, da internet. Aqui, ó, você tem um exemplar de... Isso era o para-brisa de carros. Transformei em uma luminária. Josenilson, essa luminária à noite deve ser um espetáculo, né, rapaz? Com certeza. É, ali você tem aqueles ciborgues, que também o bacana aqui é que isso é um quebra-cabeça. Você não amarra, você não solda. Isso aí são só peças encaixadas que faz esses robôs articulados. Que legal, rapaz. Isso aqui requer muita atenção, né, para um trabalho desse. Quando você gosta de fazer algo, não te dá trabalho. Você espalha um montão de parafusos no chão e passa 3 dias brincando com eles. Que legal, hein? Esse quadro aqui ele é um destaque. Um detalhe, aqui dentro, 80% disso aqui não está concluído. Todas elas estão só no básico mesmo para ter o que mostrar. Mas todas elas vão passar por uma repaginação para chegar à conclusão. Um exemplo disso é esse quadro aqui. Eu chamo ele existencialista. Porque seria mais ou menos uma versão do que a gente vive dentro desse momento histórico desses últimos 100 anos. Aqui você tem uma história bíblica do primeiro contato do homem com Deus, com a terra. Você começa lá na história da sarça ardente, dos patriarcas. Aí você migra e vem a institucionalização das igrejas. Dentro das igrejas, as pessoas boas, são esses pássaros brancos com escadas, que ajudam a edificar os outros. Mas, ao mesmo tempo, tem os pássaros negros, que abusam dos outros. Aqui seria a carreira da humanidade pelos bens materiais, pela riqueza, aqueles que morrem somente em prol disso. Esse olho fincado com esse alfinete, ele simboliza dor, mas não a dor física, a dor dos valores abstratos, como orgulho, status e assim por diante. Esse tubarão fálico aqui, ele simboliza a maldade. Tudo que é em exagero é danoso. Dentro da floresta seriam as pessoas que se agarram ao conhecimento, mas elas ainda não conseguiram alcançar aquela compreensão máxima coletiva. E aqui seria a grande migração para os ensinamentos de Cristo. E Cristo, aqui nesse navio, um navio contra a tormenta, seria mais ou menos aqueles que não é fácil você chegar a esse nível de conhecimento. E Cristo apontaria para as baleias dando um exemplo. Elas estão aí desde a pré-história, são majestosas, são gigantes, são poderosas, mas elas não precisam exibir isso, nem se usar disso. Elas simplesmente vivem. Esse acervo aqui, amigo. Aqui a gente tem a fauna de Caatinga. Eu gosto muito de explorar isso para realçar as características dos animais e a beleza deles. Um exemplo dessas características, você vê a tacaca aqui, ó. Como explicar que um animal com 2, 3 listas brancas, ele seja um animal de camuflagem noturna? A explicação é simples. Exatamente por esse excesso de camuflagem, você duvida que aquilo seja um animal. Você acha que seja um pedaço de plástico, ou então o reflexo nos lajeiros à noite, o reflexo da luz da lua. Aqui mais pássaros. Que lindo, né, rapaz? Aqui eu tenho esse gigante, é uma escultura do tempo que eu trabalhava com barro. Eu gosto de fazer essa coisa equilibrada, de equilibrar o peso e a fragilidade. Esse é o monstro do pântano, uma carranca. E aqui na parte interna eu tenho algumas telas que também não estão concluídas. Eu chamo essa daqui a percepção. Você tem ali o tempo, o olho e o mundo. E esse aqui, o Josenildo? Isso aqui partiu de um sonho. De um sonho? Isso, é um sonho pessoal em que envolvia 3 pessoas. Sei. E eu acabei aproveitando o tampo de uma mesa. Na época eu comecei com tintas ressecadas, depois deu uma melhorada. E esses 3? Aqui foi só aproveitamento da lataria de computadores. Eu fiz o Homem Púrpura com um personagem da ficção, aqui uma cena natural e aqui um quadro de contexto LGBT. E esse aí tá lindo, rapaz. Esse foi o que sobrou da minha fase gótica. Eu tive uma fase que eu fazia muita caveira, morcegos. Eu idolatrava muito a imagem da morte, mas não da morte em si, mas como uma figura de idealização. Nós estamos observando aqui esse banner aí. O que significa esse banner para você, Josenildo? Muito bom você ter perguntado, que eu precisaria mencionar. Esse foi um prêmio que eu ganhei da Fundação José Augusto em parceria com o governo do estado em 2019, que era o patrocínio para uma exposição. Como houve o advento da pandemia,
eu acabei reaproveitando esse dinheiro e fiz uma exposição permanente, que é o que nós temos aqui. Que na época eu chamei versatilidade exatamente por isso. Eu não tenho um tema fixo, nem materiais. Eu trabalho com tudo que aparece. E para você, me fala a satisfação de ter sido, vamos dizer assim, agraciado com esse título, rapaz. Fala um pouco como é que você se sentiu quando saiu o resultado. Para você, com certeza, foi uma alegria, não é? Pronto, eu comentei com você da outra vez que meu objetivo seria tentar conseguir títulos. E graças a Deus eu estou conseguindo esse reconhecimento. Porque um reconhecimento que vem de instituições ou de pessoas estranhas que nem te conhecem, realmente você acaba fazendo jus ao mérito. E você ganha estima com isso no trabalho. E hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo. Josenildo, com certeza vale a pena, né? Você lidar o dia a dia com esse trabalho artístico e passando essa alegria, como diz assim, a galeria lá do sonhador. Quando você recebe o público aqui na sua galeria, como é que você se sente, rapaz? Em parte a gente tem a vaidade, né? Mas eu tenho uma certa dificuldade de me relacionar com pessoas e acaba sendo que isso aqui é meu anzol, vamos dizer assim, de eu fazer contatos temporários com as pessoas e acaba esse meu objetivo fechando uma necessidade de convívio. Então é muito bom. Quando as pessoas estão aqui fazendo essa visita aqui a galeria lá do Sonhador, as pessoas daqui também com certeza saem felicíssimas da vida, né? Com tanta coisa maravilhosa que você preparou para as pessoas que vêm visitar aqui. De fato, eu gosto muito quando elas conseguem compreender os contextos das peças, das obras, porque tudo isso aqui é como se eu estivesse reciclando tudo que eu absorvi da literatura. Eu passei muito tempo lendo nas minhas longas horas noturnas de vigia, e graças a esse conhecimento que eu adquiri, hoje eu reformulo ele de outra maneira. Eu estou tipo reciclando aquilo e repassando. Brevemente vai vir novidade aí com o meu livro Senhor Borderline Despertar, apresentando aqui o Senhor Borderline. Ele é um personagem baseado na psicologia. Tem em mente quando é que vai ser lançado esse livro? Eu estou pesquisando as editoras e fazendo a parte burocrática e imprimir os livros já. Não tem, assim, 2 a 3 meses ele está chegando. Com certeza vai ser outra alegria para você, né, gente? Com certeza. E num futuro próximo, 2 anos, o Menino que Fazia Desejos com certeza vai fazer sucesso, que é outro livro de crônicas que eu estou fazendo para resistir a essa linha de tempo. Você tem escritores que relataram a história da cidade, a história rural, mas nós não temos até agora quem escreveu sobre o advento da modernização chegando e redesenhando esse contexto. Por exemplo, a chegada da eletricidade, da educação, a mudança que você teve que viver entre o sítio e a cidade. E eu vivi tudo isso com minha família, assim como a maioria de nós que está entre os 30 anos e os 50 anos. José, me diga uma coisa, para lidar, claro, com um trabalho tão magnífico desse, é despesa, com certeza absoluta. E aí, rapaz, como é que você faz para fazer esse trabalho tão magnífico? Você conta com algum parceiro? Ou o parceiro é só através de você, cara? Rapaz, eu sacrifico aqui meus 60% a 70% do que eu ganho, assim, com materiais. Os armazéns de construções já me conhecem de cara. Eu pego o material, não preciso nem dizer, anota, eu venho pagar depois, que já estão tão acostumados com a minha rotina, que é o tempo todo isso. E aí, você, claro, como é que é? Os poderes públicos ajudam de uma forma... Não, eu não porque há como você participar e conseguir essas ajudas, mas eu não gosto de fazer isso porque tira o mérito. É muito ruim você misturar isso com política e com público. Isso. E graças a Deus eu me acho numa condição de não necessitar dessa ajuda direta. Assim, que essa ajuda ela procure resgatar aqueles que não têm condição de recomeçar. Tem um amigo da gente assistindo a gente, Jailson Alexandre, que eu quero mandar um abraço lá em São José dos Seridó, dizendo assim, diga ao amigo que eu estou mandando um abraço, tudo muito lindo. Jailson lá de São José dos Seridó também está mandando um abraço para você. É Laílson Araújo em Cruzeta, Isabel Moura também em Cruzeta. Maria de Lourdes Dantas dizendo assim, bom dia, Mica News. A todos conterrâneos da minha maravilhosa cidade do Acari. Maria de Lourdes mora em outra cidade. Benedito Assis Luz assistindo. Luzinete Damasceno. Jair Rodrigues também lá no estado de Pernambuco, sempre nos prestigiando.
Isso é muito gratificante, a gente está mostrando as coisas boas. Isso. E o público que está nos assistindo, que segue o nosso trabalho, também está felicíssimo da vida, viu, E Jair? que bom, né, que o MK News fez um tour dentro da exposição e todo mundo pôde desfrutar disso aqui. Vamos mostrar mais algo, cara? Bem, vamos nas ilustrações. Isso. Vamos lá. Aqui eu tenho alguns temas que eu gosto de desenvolver, algumas críticas. Por exemplo, aqui seria a história do mundo no governo de Trump. Você veja aqui que para cada elemento aqui dentro vai fazer referência a alguma coisa. Aqui você tem o mercado de trabalho, você tem o que sobra do mercado de trabalho, dos trabalhadores, doentes, dependentes. Bombas, aqui é uma nação que se afirma pelo poder bélico. Aqui você tem um ciclo vicioso da indústria, aquela indústria que produz para melhorar a nossa qualidade de vida. É a mesma indústria que vai lá e destrói o nosso meio ambiente e nos causa mais doenças ainda. Aqui foi no período da crise d'água, quando começou em 2013. Eu fiz as cidades aqui como se estivesse dentro de uma redoma e a água sendo, como se diz, vendida. Esse desenho aqui acabou inspirando essa obra com cacos de espelho. Ela diz mais ou menos o seguinte: você vem na frente do espelho e pergunta quem é você. Em vez de o espelho se quebrar, quem se quebra é você, porque você acaba se vendo não como uma pessoa própria de si, acaba se vendo como uma coxa de retalho de demandas de mercado. Essa tela aqui, que ainda está sendo pintada, seria um contexto local. Aqui a gente tem o rio Acauã, os índios que estiveram aqui, aí marca a chegada do colonizador e agora a ida do vaqueiro. E o Tejo, ele aparece nas minhas obras sempre como uma espécie de sentinela do tempo, porque o Tejo ele sobrevive em qualquer situação, faça sol, faça inverno, ele está lá. Então ele está testemunhando aí, vendo o ser humano indo e voltando. Aqui eu tenho mais ilustrações, algumas com essas críticas. Aqui, quando o açude secou, era uma coisa que eu percebia que não havia uma preocupação de vamos criar, como foi o problema das adutoras, que foi um problema geral. Fizeram um serviço de péssima qualidade e ninguém também procura se preocupar com o futuro. Procuram apenas remendar. E aí parece que a impressão que dava era que todo mundo estava preocupado só na melhor foto da secura do açude. Lá embaixo aqui você tem uma questão de estima. Quando às vezes a roupa fala mais do que você. Você é o meu artista, rapaz. Obrigado. Eu arrisco também com digital, alguns elementos digital. Aqui, por exemplo, foi uns efeitos digitais que eu apliquei sobre pinturas que eu fiz, que estão ali na outra sala. Vamos lá? Pronto, aquelas pinturas que estão lá na porta seriam essas. Isso aqui, o José Nildo, esse lindíssimo elefante, e aí, rapaz? Ele está na forma crua porque quando eu fiz ele na época, a gente não teve mais onde queimar. Porque você trabalhar com lenha e forno nos dias de hoje é quase uma afronta à natureza. Então eu estou esperando um dia conseguir aí um forno elétrico, alguma coisa, para dar retorno a essa atividade. E esse aqui, amigo? Isso são restos de móveis, fundos de gaveta, que é muito bom trabalhar com ele riscando. Você acaba fazendo algo que é muito resistente. Aí, como eu não tenho molduras ainda, nem paredes para colocá-los, eu preferi fazer essa torre. Pois é, estamos aqui conversando com José Nildo Medeiros, ele que é cariense, esse artista nato, viu, gente? Além de trabalhar com esse artesanato, também o homem é escritor. E aí, rapaz? Esses livros que você, claro, em breve vai ser lançado, você vai, claro, como é que vai ser as vendagens? Você vai vender ao público? Como é que é? Isso vai ser após o lançamento? Assim que eu lançar, eu vou disponibilizá-los para venda, que um dos objetivos aqui da Galeria do Sonhador também é criar um espaço, um sebo, de você trabalhar com livros bem curiosos, livros que despertem, livros antigos que têm bastante conteúdo. Os livros modernos de hoje, alguns, infelizmente, quando você vai pegar, é só um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que já estava escrito. E eu quero trazer esses livros bons. Por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar uns livros. Tem ali. Só para finalizar aqui, eu queria apresentar essa coleção
personagem central aqui, o personagem dos sonhos. Aí você tem delírio, destino, desespero, morte, desejo e Mervyn cabeça de abóbora. Tá faltando um apenas aí para completar a coleção. Muito bem, rapaz. Olha que beleza. Vamos já no outro local? Isso. Eu quero apresentar uns livros aqui. E não esqueça de assinar o livro de visitas, que muita gente vem aqui e esquece. É verdade. Esse é um livretozinho muito simples, mas esses foram minhas duas primeiras poesias publicadas numa coletânea. Na época isso aqui foi um concurso, era internacional, mas é uma coisa de internet, uma coletânea. Mas é rebuscada a poesia que está aqui. Eu digo rebuscada não é a palavra, é uma poesia fraca, vamos dizer. Mas foram minhas duas primeiras que encabeçaram essa nova jornada de escritor. Esse aí jamais vai sair da sua memória, né, cara? Isso. Esse aqui é uma sugestão de um amigo de Acari, de Cícero José. Ele escreveu esse livro. O destaque desse livro aqui é que ele dá muita ênfase às intendências, descrevendo cada pessoa que ajudou na administração da cidade. Eu sou um parceiro do Geoparque Seridó, o Geoparque Seridó é meu parceiro, não sei como é isso. Eles recentemente lançaram esse livro, é um livro de fotos e muitas informações. Está à venda, R$80, está disponível aqui e no ateliê Adriano Campelo também. Esse daqui eu não sei onde ele está disponível recentemente, mas é um livro que eu aconselho, Índios do Seridó. Isso aqui é a peça mais rara que eu considero sobre a história dos índios aqui no Seridó. Quem é Olavo de Medeiros Filho, rapaz? Rapaz, eu não sei te dar informações sobre ele, mas esse escritor ele já é de longa data. Os livros dele são bem marcantes. Esse livro deve ser riquíssimo, viu, rapaz? Com certeza. Do Seridó, hein? É um livro que ele relata a história de Rodolfo Baro, um holandês que esteve aqui no Nordeste, aqui no Seridó, inclusive, e narrou como era o convívio no meio dos índios, a rotina deles. É o que você tem de mais próximo dos índios, é esse livro. E finalizamos aqui, né? E convido você para assinar o meu livro de visitas. Eu quero só, mais uma vez, parabenizá-lo, você, o Josenildo Medeiros Acariense, meu conterrâneo, sou conterrâneo de Josenildo. E mais uma vez, como nós falamos no início da nossa transmissão ao vivo, agradecer a você mais uma vez por ter aceito o convite de conversar conosco aqui através da página MK pela segunda vez. Irmão, mais uma vez, sou grato porque nós temos a obrigação e o dever de fazer o que nós estamos fazendo nesse exato momento aqui, mostrar o que nós temos de bom e de melhor. Principalmente aqui na galeria do Sonhador. Obrigado, Josenildo. Mais uma vez, satisfação, bom dia. Obrigado a você, MK News. E os internautas, aproveitem a visita aí com o MK News. Valeu! Pois é, meus amigos. Obrigado a Josenildo. Eu quero agradecer aos meus parceiros, se dá licença. Aqueles que colaboram conosco, tá certo? A exemplo da Rede Mais J. Araújo, em Cruzeta. Queremos agradecer também ao Shop 10 Calçado, ao Shop 10 Magazine, a Alcione Dantas. Queremos agradecer também a José Salida Araújo, a Staconecte, a Droga 7, meu amigo Mário Sérgio, Douglas Chaves, DM Casa de Carlos, Livraria Papel de Botelho, Avintes, Mercadinho Queijeiro Seridó, Medeiros Construções, Ateliê Bolos e Sabores, Pizzaria Vila Romana em Uberlândia, Minas Gerais, Hot Dog Sabores do RN também em Uberlândia. Nós agradecemos a Jair Marcelo e a Damia Wender. Queremos agradecer também, deixa eu ver aqui, a TecBio Weber, agora parceiro da MK News, trabalhando com pontos eletrônicos. Também está colaborando com o nosso trabalho, nós agradecemos. Pizzaria e Serraria aqui Sabor em Cruzeiro, localizada na rua Luiz André de Maria, número 05, organização Ariugo. Queremos agradecer também o escritor de contabilidade da Econtec, na pessoa de Ceila Góes e seus colaboradores. Livraria para J. Botelho, meu amigo Douglas Chaves em Cruzeiro e São José do Seridó. E também meu amigo Joaquim Gaspar, ele que é comunicador do programa Integração Cidade do Campo, da Rádio Caico AM, segunda, quartas e sexta. Esses são os nossos parceiros. Obrigado, Deus. Obrigado, Josenildo Medeiros, por estar colaborando com o trabalho da MK News. Como sempre, mostrando o que temos de bom e melhor do Seridó, em especial na querida cidade do Acari,
Galeria do Sonhador. Um abraço a todos, ótimo dia e fiquem todos com Deus.